Hoje eu quero falar sobre os 6 tipos de manifestação dos transtornos de ansiedade. Na literatura, nós encontramos pelo menos 6 mais conhecidos, né, mais recorrentes, inclusive até no consultório são os 6 que mais aparecem, transtornos de ansiedade, manifestações do transtorno de ansiedade. O primeiro deles é a fobia específica. A fobia específica é quando a pessoa tem medo exagerado de uma situação ou de um estímulo que, segundo o seu pensamento, pode ter uma catástrofe ou ela pode morrer. Geralmente é esse o pensamento diante daquele estímulo, daquela situação, ou vamos chamar de objeto. Por exemplo, a pessoa não viaja de avião porque ela tem medo que o avião caia, que falte oxigênio. Ela começa a pensar uma série de coisas em relação a esse medo que ela sente exagerado. Pode ser também em relação a elevadores, pode ser em relação à água, em relação a um bicho, uma galinha, por exemplo, uma aranha, um inseto, né, uma aranha, e ela tem aquele medo exagerado e ela acaba tendo reações físicas e na mente também a respeito desse estímulo. O segundo é o transtorno do pânico, que é quando a pessoa ela tem um medo exagerado das próprias reações fisiológicas e psicológicas. Exemplo, quando a pessoa começa a suar frio, começa a tremer as mãos, o coração começa a palpitar, começa a sentir uma falta de ar, ela já pensa que isso vai trazer um colapso iminente, vai trazer a morte, vai trazer insanidade, ela vai ficar louca. E ela acaba com isso tendo o ataque de pânico. Várias as situações que podem levar a pessoa a desenvolver esse transtorno de ansiedade, que nós chamamos de o transtorno de pânico. Primeiro, nós temos o transtorno obsessivo compulsivo, mais comumente conhecido como TOC. O TOC são pensamentos ou imagens que nós chamamos de obsessão, recorrentes e estressantes que vêm na cabeça da pessoa, como o medo de se contaminar. Então a pessoa faz aquele ritual para não deixar os germes matarem sua família, né? Não deixar os germes contaminar, entrar no organismo e causar a morte dela. Então sempre ela vai fazer rituais. O TOC ele é até tido como o transtorno dos rituais, então ela tem que ter aqueles rituais todos os dias, porque se ela não fizer, ela pode morrer, se ela não fizer, o dia pode começar ruim, então ela tem que fazer aquela série de rituais, e isso prejudica a vida profissional e a vida pessoal também. O quarto é o transtorno de ansiedade generalizada, é quando a pessoa se preocupa com muitas coisas e ela começa a ter pensamentos imaginativos sobre as consequências dessas coisas e ela tende a querer impedir que essas coisas aconteçam. Então, na mente dela, ela funciona 24 horas por dia. E como consequência desse funcionar 24 horas por dia, a pessoa acaba desenvolvendo insônia, ela acaba tendo estresse, é como se ela tivesse com a energia o tempo todo no vermelho. Então, por mais que ela durma um pouco, esse dormir vai ser sempre muito pesado para ela, ela não vai conseguir recarregar as energias. Isso quando ela dorme, porque o comum nesse transtorno de ansiedade generalizada é a pessoa desenvolver a insônia mesmo de uma forma crônica, porque ela não consegue parar de pensar. Em quinto lugar, nós temos o transtorno de ansiedade social ou fobia social, como é mais conhecido. É quando a pessoa desenvolve um medo excessivo do julgamento das outras sobre si, em situações sociais. Então, ela evita locais públicos, ela evita usar banheiros públicos, ela evita falar em público, ela evita comer em público. Então, tudo isso é uma forma de ela combater esse transtorno, esse mal-estar que ela sente, então ela evita
É muito comum a ansiedade ter essa característica de evitação. E aí ela tem essa paralisia diante das situações sociais, ela pode se isolar e ela tem uma tendência à solidão e desenvolver outros transtornos, como o transtorno depressivo, por conta da ansiedade social. E ele pode ser específico ou ele pode ser geral. O geral é quando a pessoa não se expõe mesmo, ela tem medo de tudo, né, de estar em público, de situações públicas de modo geral. E o específico é quando ela tem uma situação em que ela não se sente bem, ela se sente desconfortável, como por exemplo, comer em público. Então ela evita comer em público porque a ansiedade social é dentro daquele universo do comer em público. E por último, o transtorno de estresse pós-traumático, que ele surge de um evento estressante, como o próprio nome diz, que aconteceu anteriormente na vida da pessoa. E ele pode surgir de uma situação de violência, tanto sexual quanto violência física. Ele pode surgir de um trauma, de um acidente que aconteceu, ele pode surgir de guerras. Geralmente soldados apresentam muito estresse pós-traumático por conta das situações vivenciadas. Então ele é um transtorno que acaba trazendo para pessoas, ela sempre fica revivendo em forma de flashback, de pesadelos ou pensamentos recorrentes, ou quando ela se coloca em alguma situação que lembra aquele acontecimento, ela tem toda aquela série de reações físicas e psicológicas ocasionadas no momento do evento. São essas as manifestações do transtorno de ansiedade, que pode surgir a qualquer momento na vida das pessoas, né? Quando você menos espera, pode aparecer. Infelizmente nós não escolhemos isso, mas acontece, pode acontecer. E se essa informação foi útil para você, compartilhe, outras pessoas precisam também saber. Se você gostou do vídeo, curte, deixa seu comentário. Assim que eu tiver uma oportunidade, eu te respondo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Tchau e até uma próxima.